Retornamos agora, então, para o período da tarde. Eu já estou aqui com o Rodrigo Perrella para falar sobre o Plantec Pay e várias novidades financeiras aqui da Plantec. Rodrigo, você pode tocar a palavra. Vamos lá. Boa tarde. É um prazer estar aqui falando sobre as soluções financeiras da Plantec, sobre as alternativas que a gente tem criado nos últimos anos aí. Cada ano que passa a gente vai criando mais soluções para tentar deixar a vida do revendedor, do integrador um pouco mais fácil, né? Tentar viabilizar negócios. E hoje, primeiramente, quem é o Rodrigo? O que o Rodrigo faz aqui dentro da Plantec? Eu tomo conta da área financeira, então tem alguns times debaixo de mim, entre eles a análise de crédito, financeiro, cobrança, fiscal, faturamento, RH. Tem 20 anos de Plantec, né? Então já conheço os caminhos da Plantec todos aí, estou muito integrado com a Plantec. E hoje, do departamento financeiro ali, que oportunidades o integrador ou revendedor tem aqui dentro da Plantec na parte financeira? Consegue dar um panorama pra gente? Consigo, Ana. O nosso principal foco ali no financeiro é a gente criar alternativas para viabilizar negócio dos revendedores, dos integradores, né? Um pilar importantíssimo dos negócios é a parte financeira, né? É viabilizar fluxo, é viabilizar linha de crédito, é viabilizar eventualmente formas de pagamento com menor custo. Então, nessa linha aí, nós temos algumas alternativas. A gente podia se concentrar em 3 delas, 2 que já são bastante consolidadas na Plantec, né? Uma é o agenciamento, que é o faturamento direto para o revendedor. Então, isso gera benefícios para o revendedor, benefícios para o integrador e consegue atender, às vezes, a expectativa do cliente final lá na ponta do ponto de vista de prazo, né? O outro é o financiamento, propriamente dito, né? O Easy, né? Que é uma parceria com o Santander, que a gente consegue fazer um atendimento para o cliente final até 36 parcelas, né? Com um custo bastante interessante. E o terceiro é um lançamento, é um projeto que a gente vem namorando há algum tempo. Na verdade, nós estamos em fase de pilotagem, aí, estamos implantando para alguns parceiros para entender como é que funciona, que é o Plantec Pay, que é a utilização da máquina de cartão de crédito como uma ferramenta de aumentar a competitividade do revendedor, né? Então, você tem um agenciamento que serve para revendedor, para integrador, né? Então, eu consigo gerar limite para o cara com a questão do faturamento direto. Sim. Consigo trabalhar com crédito na questão dos financiamentos. Exatamente, aumentando a possibilidade de limite dele também. E aí agora eu tenho a oportunidade também com o Plantec Pay. Com o Plantec Pay, que é voltado principalmente para o pequeno revendedor e para os varejistas, né? Então hoje você utilizar a máquina de cartão de crédito que tem no mercado aí, diversas máquinas, você tem um custo alto, né? Você tem uma dificuldade de administrar o fluxo disso. Se você tiver que receber isso no prazo, no parcelamento que o cliente escolhe, eventualmente isso não viabiliza a operação do revendedor, né? E a gente está criando uma parceria com empresa de tecnologia, com empresa de adquirência e com a Plantec para oferecer uma maquininha que o cliente consiga parcelar, ter uma taxa muito baixa, porque ela é negociada pela Plantec no atacado para vários CNPJs diferentes, e ele ter o dinheiro disponível no dia seguinte para comprar na Plantec e fazendo o que a gente chama de split, né? Que é a transferência do que ele recebe na maquininha para a Plantec automaticamente, né? Parte do que ele recebe na maquininha para a Plantec, né? Isso é o split e gera esse limite para ele no dia seguinte para ele fazer compra na Plantec. Ele vai comprar um produto, uma fechadura, por exemplo, ele compra, vende para o cliente na maquininha, compra na Plantec essa fechadura, faz a transferência de 70% do que ele recebeu ali, 50% ele escolhe, né? Em 10 vezes, em 12 vezes, em 21 vezes, e isso no dia seguinte está disponível para ele comprar a fechadura na Plantec, né? Com uma taxa muito baixa, sem a taxa da adquirência e com um subsídio ou com um custo muito barato
do parcelamento, através dessa parceria que nós criamos. Então, essa é uma novidade que a gente está pilotando ainda, está fazendo implantação num primeiro momento para alguns casos, alguns clientes aí, mas a gente acredita bastante nesse negócio. A gente acredita que isso vai dar uma chance do cliente concorrer com o mercado lá fora, com o marketplace, com os grandes home centers. Ele vai ter condições de concorrer lá fora em condição de igualdade. Então, na verdade, o Plantec Pay nada mais é do que uma oportunidade de fluxo de caixa, então, pro revendedor integrador. E de ganho de eficiência de custo, de fato, porque ele vai deixar de pagar, por exemplo, a taxa de MDR. É como se eu estivesse vendendo para ele no cartão de crédito, só que ele usa o cartão de crédito do cliente dele. Sim. Então, ele é fantástico, gera uma segurança também para a Plantec, mas gera uma oportunidade para o cliente, né? Então é uma via de mão dupla, né? É de mão dupla, exatamente. E às vezes coloca o cliente em negócios que ele não estava antes, né? Eu não consigo fazer em 12 vezes porque ou o custo fica muito alto ou eu não tenho fluxo. Dessa forma você consegue fazer e você vai conseguir concorrer, por exemplo, com o marketplace lá, sem precisar sacrificar seu fluxo de caixa, né? Não, bacana. Então a gente tem hoje a oportunidade de faturamento direto, a oportunidade de financiamento e agora a oportunidade do Plantec Pay como meio de pagamento aqui, né? Para a Plantec, existe mais algum meio de pagamento e mais alguma facilidade financeira que a gente gera pro integrador? Eu queria falar um pouquinho do agenciamento e do financiamento também, porque eu acho que são esses três pilares aí são... Eu acho que a gente poderia apresentar novamente. O agenciamento é bem consolidado, é bastante antigo, né? A Plantec já usa há muito tempo. Hoje, boa parte do que a gente fatura é através de agenciamento, ou seja, de faturamento direto, né? E o faturamento direto ele tem uma série de benefícios, né? Especialmente para o pequeno revendedor, mas também para o grande. Mas para o pequeno revendedor isso é mais latente. Tem uma economia tributária, né? Ele deixa de ter que emitir a nota fiscal dele lá, que em geral ele está enquadrado no simples, ele deixa de ter que emitir a nota fiscal e pagar imposto sobre o valor integral da nota, ele vai emitir uma nota fiscal somente do valor da diferença ali, do custo, do que ele vai ter de resultado naquela operação. Isso gera, em média, 30% de ganho no resultado de uma operação. Você comparar o agenciamento e comparar a compra e venda, né? Gera um ganho de 30% no resultado da operação. Gera um ganho no fluxo de caixa dele, porque se ele comprar e vender, ele vai receber do cliente final, por exemplo, em 3 vezes e vai pagar para a Plantec em 3 vezes. O que ele vai pagar no primeiro mês, normalmente, é mais do que o que ele vai receber, porque ele vai ter que pagar o imposto, né? E vai ter que pagar o fornecedor. No segundo mês, ele recupera um pouquinho disso aí. No terceiro mês é que ele vai ver de fato a cor do dinheiro dele, né? Vai ver o resultado dele lá. No agenciamento, ele recebe no primeiro mês. Então, assim, o primeiro dinheiro que entra para a Plantec, a gente paga o revendedor. Ele já recebe sem dever, né? Exatamente. E tem ele não tem o risco de o cliente não pagar, né? Ele não tem o risco da inadimplência, de um atraso que às vezes pode comprometer a operação dele, né? Ele não precisa emitir nota fiscal de produto, que é trabalhoso. A gente sabe que o dia a dia dos revendedores é extremamente apertado, né? Ele não tem que fazer a cobrança, nem a gestão da cobrança. E ele tem um outro ganho que é colateral, né? Se esse revendedor está no simples, ele vai pagar imposto conforme o faturamento dele cresce. Se ele emite nota fiscal do valor integral da mercadoria, o faturamento dele vai crescer mais rápido, portanto, a alíquota dele vai aumentar mais rapidamente. Se ele emitir só do valor do resultado dele ali, isso cresce mais lentamente. Então, ele passa a ter, por mais tempo, uma alíquota de simples muito menor, né? Então, tem uma série de ganhos. Ele não tem o risco da inadimplência. Se o cliente final não pagar, o risco da inadimplência é da Plantec. Então, se o cliente final não pagar, ele não vai receber a comissão, mas ele não vai ficar devendo nem o produto, nem o imposto, né? Então, ele vai ter a segurança de receber à medida que o cliente pagar, sem ter nenhum outro risco. E se o cliente não pagar a segunda e a terceira parcela, por exemplo, também não tem problema. O risco é da Plantec. Ele recebeu a parte dele na primeira parcela e isso está tudo certo, né? Uma baita vantagem pro integrador essa funcionalidade, né? Sem dúvida. Então, a gente tem hoje Plantec Pay para facilitar receber ali até parcelamento de até 12 vezes, é isso? 21 vezes. 21 vezes. Então, exato. Parcelamento de até 21 vezes no cartão de crédito, faturamento direto para o cliente, com a garantia de receber no primeiro mês
né? E a segurança de receber já no primeiro mês. Vantagens também de questão de alíquota, de imposto e tudo isso. Colaterais. E ainda tem mais uma oportunidade, que é a oportunidade de financiamento, do né? Financiamento através do Santander, né? Então, hoje a gente tem uma ferramenta, a gente chama de Easy, né? Que é uma seção de recebíveis que a gente tem em parceria com o Santander, em que o Santander aprova o crédito do cliente final ou do revendedor, né? Ou do integrador. E ele pode, o Santander paga à vista a Plantec e o cliente paga para o Santander. Isso gera, muitas vezes, viabiliza negócio por conta do prazo. O Santander pode financiar em até 36 vezes, né? E gera oportunidade porque isso amplia a linha de crédito do cliente. Ele deixa a linha de crédito que ele tem com a Plantec livre, né? Para usar no dia a dia, e grandes negócios ele vai fazer através do Santander. Com o financiamento do Santander em até 36 vezes, você consegue antecipar, fechar, ganhar negócios que você não ganharia ou teria que protelar, teria que aguardar o budget do cliente ficar viável ali para poder fechar aquele negócio. Então você antecipa e você consegue, com isso, chegar na frente do seu concorrente. Então, usando o agenciamento com o Santander, você tem um baita ganho. Usando o agenciamento para o revendedor e para o integrador, você passa a ter ganhos práticos, né? Limite de crédito, por exemplo, né? Então você consegue ter um limite de crédito e ter as condições em até 36 que na Plantec não estão disponíveis na prateleira, somente através do Santander. Um ponto importante, as taxas, elas são, em geral, mais baixas do que se pratica no mercado do banco, porque a Plantec absorve parte dessas taxas. É uma operação que não tem IOF, né? E ela é extremamente simples. Você vai fazer a aprovação, em 20 minutos, normalmente você tem a aprovação dessa linha de crédito, e você faz a formalização disso num aplicativo de celular, onde você estiver. Não precisa assinar nada, não precisa de documentação, em geral é bastante simples. Então é a Plantec facilitando a vida do integrador. É isso aí. Então, ó, pessoal, Plantec Pay, maquininha, faturamento direto, vantagens que a gente já comentou aqui e oportunidade de financiamento. Então, o financeiro da Plantec aqui, ó, tá pronto para te aportar em todo e qualquer negócio. Não vamos perder negócio de maneira nenhuma. E olha, Black Friday da Plantec tá bombando. Vem pra cá que ainda dá tempo. Tem bastante coisa ainda para acontecer. Vai ter vários vídeos também no Instagram e oportunidades de brindes para quem segue o Instagram e vem aqui na unidade ou em qualquer unidade da Plantec. Qualquer unidade da Plantec, é isso aí. Bom, de financeiro e oportunidades é isso, né, Rodrigo? É isso aí. Tem, além desses três pilares, nós temos todas as linhas de crédito que a gente já oferece normalmente para o revendedor. Crédito direto, parcelamento direto, simplificado também. Todas as soluções para o cliente vir para cá comprar. Estamos com o Santander hoje aqui apoiando a gente nessa ação. E estamos à disposição. Vem para a Black Friday da Plantec, tem bom negócio. Lembrando que aqui a gente está falando só de financeiro, ainda tem aporte de time comercial e toda a equipe aqui para ajudar você no dia a dia e fazer tudo sair o mais rápido e o mais prático possível, né? É isso aí. Então, vem para cá e eu te aguardo na próxima live. Na sequência, nós já teremos muito mais conteúdo. Então, continua acompanhando a gente aqui pelo YouTube e acompanha a gente também pelo Instagram e vem pra cá presencialmente, que hoje a festa tá prometendo, viu? Tá prometendo e eu te espero aqui. Até o próximo conteúdo.